Nós somos seres que estabelecem marcos, que mudam os nossos relacionamentos. Alguns marcos são positivos, como, por exemplo, as nossas conquistas. O emprego, passar no vestibular, passar de ano, não é? Quem passa no vestibular, fala sério, você viu seu nome ali, você que passou no vestibular, que vai fazer faculdade, você viu seu nome ali, você se sente um dos eleitos, né? Uma luz desce do céu e te capta, assim, você levita do chão, você é um dos escolhidos, não é? Você vai ser uma nova pessoa depois desse marco. São as nossas vitórias, então a gente estabelece isso como marco. Há um antes e um depois da faculdade. Mas também há um antes ou depois, por exemplo, de alguns tipos de relacionamento. Casamento. O dia do casamento é um marco. Chega dos tempos de solteirice. Agora isso acabou para mim. Eu encontrei a minha alma gêmea, aquela que vai me fazer feliz, ou aquele que vai me fazer feliz, e me casei com ela, com essa pessoa. É um marco, é uma mudança. Nós temos também, caso você pense assim, mas a minha vida está boa, não precisa de marco nenhum. Não tem problema, a sociedade marca um marco para você. Na sua agenda, virada de ano é o tempo onde a sociedade diz assim, você tem que fazer promessas, você tem que fazer coisas, você tem que fazer mudanças. Há um tempo no nosso cronograma, no nosso calendário, que fala sobre a mudança de caminho. Aí é época de decidir que vai fazer dieta de novo, que vai voltar para a academia, enfim, aquelas coisas que a gente diz e que duram 1 ou 2 semanas, né? Mas também tem marcos negativos, pontos na sua vida que fazem você mudar de postura, de comportamento, mas que são negativos na vida. Por exemplo, as derrotas da vida. Você não ganhou um emprego, você perdeu o emprego. Você não passou no vestibular. Aí é aquele momento que a gente dá um murro na mesa assim e diz, não, chega, não vou mais seguir nessa direção. Eu não consegui o meu emprego, então isso tem que mudar, eu vou mudar a minha vida. E você toma algumas decisões. Há também algumas limitações, como problemas de saúde ou vício. O dia em que a pessoa se internou numa clínica de reabilitação, por exemplo. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. A minha vida era uma antes da clínica e outra depois da clínica. Não eu, mas a pessoa que diz isso. E perdas. Você perdeu um ente querido, você perdeu um amigo, alguém que você amava, e você pensa assim. Você lembra do Renato Russo e você pensa, poxa, eu tenho que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí você tenta mudar o seu relacionamento. Mas qual é o problema de todos esses pontos? São todos marcos horizontais. Não são marcos verticais. Então, eles não produzem mudança profunda e são limitados pelo tempo, acabam. Sem falar que são marcos horizontais onde as pessoas cobram você. Você não falou que depois daquele infarto ia tomar cuidado com a sua saúde? Por que você está comendo picanha de novo? Com gordura e chupando a gordura e fazendo esse barulho horrível. Por que você está fazendo isso? As pessoas cobram esses marcos horizontais. Por quê? Porque, na verdade, você já percebeu que, assim como nos estabelecimentos, assim como na nossa vida, quem está sentado na direção da sua vida, a mudança aqui em cima é que determina uma verdadeira mudança na sua vida. A Bíblia tem uma expressão muito interessante para o fato de nós termos nos afastado do Deus Criador, aquele que nos criou e que tem uma vontade para as nossas vidas. Mas ele é grande demais, imenso demais, e nós queríamos ser nossos próprios deuses. Paulo, então, diz, o autor dessa expressão, o apóstolo Paulo, ele afirma que esse Deus é o Deus desta era. O que é o Deus dessa era? O Deus dessa era é aquele Deus de brinquedo onde nós colocamos o que a gente quer, a nossa fala, as nossas ações, a nossa vontade na boca dele. É um Deus de brinquedo que a gente manipula. Porque não dá para manipular Deus. Esse é o Deus dessa era. E qual é o Deus da nossa era? Que está sentado na cadeira do diretor da nossa vida. É um Deus que aponta para o pluralismo. Não há verdade absoluta. Qualquer coisa é verdadeira, depende do ponto de vista. É um Deus materialista. Você é aquilo que você tem, aquilo que você possui, o animal que você tem na camisa, a marca da sua bolsa. Qual que é o problema disso? Se você perde posses,
você perde a sua identidade. Se você ganha posses, você se infla e acha que é mais do que você é. É um Deus que aponta para o relativismo ético. Eu não me sinto mais feliz no meu casamento, então eu vou procurar uma outra mulher, independente se a minha esposa vai sofrer com isso ou não. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, eu estou infeliz. Eu preciso de um outro relacionamento, de uma outra aventura. Isso é relativismo ético. Não tem um trilho onde você segue. E narcisismo. O que importa sou eu. E não faltam cursos para isso, não é? Nesse tempo de crise, torne-se milionário, não é? Siga os 7 passos, compre o nosso livro, faça o curso e você será um vencedor. Você será um vencedor, você fará. Porque você tem que se apaixonar de novo por você mesmo. Você é uma pessoa de qualidades, você é uma pessoa que foi feito para ser o centro da sua vida, o diretor da sua vida. Não é? Está cheio de cursos assim, principalmente nesse tempo de crise. Qual é o problema disso? Toda a ação do Deus dessa era é manchada pelo pecado, por esse distanciamento do Deus verdadeiro, do Deus que te criou. O que significa que qualquer marco que aponte para uma nova direção, se tivesse Deus sentado no mesmo lugar, não vai mudar absolutamente nada, independente do nome que você dê para a nova fase da sua vida. Um aluno materialista do ensino médio vai se tornar, depois do marco do vestibular, num universitário materialista. Um solteiro narcisista, depois do marco do casamento, vai se tornar um cônjuge narcisista. As mudanças não são profundas. Por quê? Porque o Deus dessa era continua assentado no nosso coração. Portanto, tudo continuará manchado pelo pecado, manchado por esse distanciamento de Deus.